Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dias virão em que o esposo lhes será tirado e então jejuarão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com a quarta-feira de cinzas, que toda a igreja celebrou antes de ontem, iniciou-se o tempo da Quaresma, tempo de graça, tempo de conversão, tempo que nos ajuda neste caminho bonito de preparação para celebrarmos a Páscoa de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado. Tempo em que nós somos convidados a assumir com mais entusiasmo o compromisso com o dom da vida nova que recebemos da Páscoa de nosso Senhor, o mistério de sua morte e ressurreição. Vida nova que está atuando em nossas vidas, em nossos corações, desde quando fomos batizados. Batizados na morte de Cristo, para que possamos viver como pessoas novas, ressuscitadas pelo poder da ressurreição de Jesus. E por isso o tempo da Quaresma é um tempo forte de apelo à conversão. Conversão que é rejeição do pecado, renúncia a todo compromisso com o mal, para que nós possamos, de fato, viver como discípulos e discípulas de Jesus, neste mundo tão necessitado de homens e mulheres que testemunham o seu compromisso com o reino de Deus, com o reino de amor, reino da verdade, reino da justiça, misericórdia e solidariedade. Por isso, estejamos atentos, irmãos e irmãs, à palavra de Deus, que a liturgia da igreja, nesse tempo da Quaresma, nos presenteará. É um presente do Senhor, através de sua igreja, a sua palavra, que nos traz um forte apelo à conversão, que nos dá indicações muito precisas, indicações dos caminhos que nós devemos percorrer para que, de fato, possamos celebrar com a vida o mistério do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Neste caminho penitencial que a Quaresma nos propõe, uma das práticas importantes é a prática do jejum. Além da oração e da esmola, a prática do jejum. Como nós ouvimos nas leituras de hoje, a começar do Evangelho, onde Jesus, Ele nos dá a verdadeira motivação para nós jejuarmos. A verdadeira motivação é Ele mesmo. Quando Ele esteve no meio de nós, passeando nesta terra, o esposo estava presente. Uma imagem muito bonita, presente na Bíblia, presente nas Sagradas Escrituras, que expressa a presença do Senhor no nosso meio,
é a imagem do banquete. O banquete nupcial, o banquete das núpcias, é a festa de Deus entre nós, é a nova aliança. Jesus, Ele é o noivo, Ele é o esposo. Sua presença deve nos levar a tanta alegria, a experiência da festa, das bodas nupciais, e que por isso Ele deixa claro que os seus discípulos, por causa da sua presença, não estavam obrigados a jejuar. Porém, dias virão, disse o próprio Jesus, em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Jesus realizou a sua obra messiânica, o esposo no meio de nós, depois de ressuscitado, subiu aos céus. E nós, como igreja peregrina, esperamos o dia glorioso do Senhor, quando Ele virá no fim dos tempos e estabelecerá de forma plena o reino de nosso Deus, o nosso Pai. E por causa desse tempo da nossa espera, nós jejuamos. Nós somos convidados a jejuar. Cremos que o Senhor caminha conosco. Cremos que o Senhor caminha com a sua igreja. Ele é o esposo da igreja. Mas a sua presença é uma presença que só pode ser percebida na fé e não na visão. Nós esperamos o dia glorioso do Senhor. Enquanto esse dia não vem, nós somos convidados, como seus discípulos e discípulas, a jejuar. Pelo jejum, nós experimentamos este desejo profundo de ver Deus. Pelo jejum, nós experimentamos em nossa própria condição humana, em nosso corpo, esse desejo profundo do amor de Deus. Mais do que o alimento, nós precisamos do amor do Senhor. Sim ou não? Sim ou não? Mais do que o alimento, nós precisamos da graça salvífica de Deus. E por isso jejuamos. Mas também, na medida que pelo jejum nós rezamos com o corpo, na medida de que pelo jejum nós proclamamos a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o jejum também é um apelo para que nós nos convertamos à solidariedade com os irmãos e irmãs mais necessitados. Pelo jejum, somos convidados a dizer que o Senhor também está no meio de nós, pela prática da caridade, pela prática do amor fraterno. Aquilo que nós, pelo jejum, deixamos à parte, nos abstemos pelo jejum, devemos transformar em dom para promover o bem na vida dos nossos irmãos e irmãs. Por isso que na primeira leitura que ouvimos desta Santa Missa, nesse trecho da profecia de Isaías, o próprio profeta Isaías, ele nos apresenta motivações muito claras à prática do jejum. Motivações de conversão, a prática da justiça, a solidariedade, rompermos todo o vínculo, todo o compromisso com o mal, com o pecado, com a violência, com a transgressão dos mandamentos de Deus. Prática do amor, para que nós possamos proclamar que Jesus Cristo é nosso Senhor, Jesus Cristo é nosso Salvador, fazer valer o dom da ressurreição, o dom da vida nova que Cristo ressuscitado nos concedeu, por uma vivência do amor a Deus, por uma vivência do amor fraterno. Irmãos e irmãs, tempo da Quaresma, tempo de conversão pessoal, mas também tempo de conversão comunitária, tempo de conversão social. E por isso, nunca é demais esquecer que a Igreja no Brasil vive o tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade.
como nós podemos muito bem perceber ali, nesse banner, nesse cartaz que nos apresenta o tema e o lema da campanha da fraternidade: fraternidade e superação da violência, porque vós sois todos irmãos. Como o mundo de hoje, marcado por uma cultura da agressividade, do desrespeito, a desvalorização da vida humana, a desvalorização do respeito em relação ao irmão, à irmã, como nessa cultura nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos convidados à profecia da paz, à profecia do amor fraterno, à profecia de que jamais devemos pagar o mal com o mal, jamais dar aos nossos corações abertura à vingança, à violência, mas pagar o mal com o bem, pagar o mal com a reconciliação, o perdão, esse amor que o Senhor derramou em nossos corações pelo dom do Espírito Santo, o dom da Páscoa de Cristo Jesus. Por isso, façamos jejum, façamos essas práticas penitenciais, buscando no Senhor a graça da conversão ao amor de Deus e ao amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.